hoje a live vai ser muito especial, sabe por quê? Porque eu vou tirar todas as dúvidas mais recorrentes, as perguntas que as pessoas mais me fazem. Ter um papo sobre como que a gente pode mudar a nossa alimentação, sobre saúde, sobre qual que é a minha alimentação, que é uma curiosidade que vocês têm bastante. E também a gente vai conversar sobre questões, pequenos incômodos que o nosso corpo pode estar tendo, como que a gente pode tratar tudo isso de uma maneira 100% natural e também com um cuidado da alimentação. A primeira delas, eu acho que é a que eu tenho mais recebido, é a mais recorrente das mulheres que querem fazer uma mudança de alimentação. Fazem de tudo para manter a alimentação saudável ao longo do mês e chega na TPM e não consegue se controlar. Vocês se identificam, manas? Isso acontece com vocês? Isso acontece comigo também. Eu tenho momentos, assim, inclusive eu estou no momento TPM, né? E a sensação a vontade é de comer tudo que vem pela frente, né? Inclusive, alguns alimentos mais específicos. Tem coisas que o nosso paladar ele fica seleto, né? Ele quer comer mais carboidrato, ele quer comer mais gordura. Então, essa é a tendência. Por conta das alterações de hormônios que a gente tem nesse período pré-menstrual. E o que eu tenho pra falar pra vocês? Como que a gente pode melhorar tudo isso? Como que a gente pode transformar, continuar transformando a nossa alimentação mesmo nessa fase, mesmo nesse período? O que acontece? O nosso organismo, ele pede por mais gorduras e por alguns alimentos específicos que tenham cálcio e vitamina B6, por exemplo. E alguns alimentos que contenham hormônios naturais também. O que é o hormônio natural? O hormônio que vem dos vegetais, das plantas, né? Como a isoflavona, a lignina. E aí, aonde que a gente encontra todos esses alimentos, né? Essas gorduras, principalmente em frutas oleaginosas, em frutas gordurosas como abacate, em sementes, que mais? No coco, por exemplo, que a gente sempre pensa, né? Mas será que é uma fruta, uma castanha? Na verdade, o coco ele é uma semente, né? O coco ele é riquíssimo em gorduras boas. E aí, se a gente consegue fazer essa pequena substituição, então, no lugar de eu comer uma fritura, no lugar de eu comer algo muito gorduroso, eu trocar por um abacate, trocar por um coco, com certeza, eu tenho certeza que o jeito que você vai saciar vai ser muito mais pleno. Então você vai terminar de comer um pedaço de coco, vai terminar de comer uma castanha, uma semente, ou quem sabe um shake, né? Bater banana com algumas sementes. Você vai se sentir muito mais saciada do que se você comer alguma fritura. Porque se você come uma fritura, por exemplo, tá? Uma fritura, vamos dar um outro exemplo, o chocolate que tem super gorduras, né? Enfim, um pão de queijo. Eu sinto vontade de comer também, tomar chocolate quente. Essas vontades, elas acontecem por essa necessidade do nosso corpo. E aí, se a gente consegue saciar de maneira saudável, a gente definitivamente sacia essa vontade de comer o chocolate, de comer a fritura, de comer a gordura, de comer o pão também. Vem muita vontade de comer pão, carboidrato, nesse período, né? Por quê? Porque se a gente sacia a vontade com algo que definitivamente não é saudável, a gente tá colocando uma gordura transgênica, uma fritura para dentro do nosso corpo, a nossa vontade ela vai saciar por um período de tempo, né? Até que a digestão não seja feita. E aí vai vir uma vontade dobrada. Então a gente tem um efeito rebote que a vontade ela dobra cada vez mais, né? Quanto mais a gente coloca alimentos que não são positivos para dentro do nosso corpo, principalmente nesse período que o nosso corpo tá super sensível, né? Que é o período menstrual, antes, durante e um pouquinho depois dessa fase menstrual. Então, a gente vai sentir cada vez mais necessidade, porque o nosso corpo ele vai precisar estar sempre compensando, e a gente nunca vai se sentir saciada. O que o nosso corpo precisa? O nosso corpo precisa de boas fontes de cálcio. O que é uma boa fonte de cálcio? Os leites vegetais são ótimas fontes de cálcio. E aí, falando especificamente do leite de gergelim, que é riquíssimo em cálcio, então ele é maravilhoso para esse período da TPM. Outras boas fontes de cálcio são os vegetais verdes, escuros, muito suco verde. É claro que, eventualmente, a gente não vai sentir vontade de tomar suco verde na TPM, até que a gente acostume o nosso corpo. Mas come, né, vegetais escuros, o brócolis, a couve. Tenta tomar um suquinho de vez em quando, eu tenho certeza que vai te ajudar, o suquinho verde. O sucão verde, na verdade. O
que mais que a gente precisa? A gente precisa de gorduras boas, a gente precisa de vitamina B12, a gente precisa de alimentos que contenham uma substância chamada triptofano, que estimulam o hormônio do bem-estar. Onde que a gente encontra esses alimentos? Banana, o cacau 100% é riquíssimo, linhaça, semente de linhaça, semente de chia, também o abacate e várias outras frutas contêm mamão, né? Esse hormônio do bem-estar. Então, tudo isso a gente pode fazer para ajudar o nosso corpo a funcionar muito melhor nesse período da TPM. E eu digo mais, viu? Cólica, dor de cabeça, sensação de inchaço, intestino preso ou intestino muito solto. Tudo isso é decorrente, isso durante a menstruação, tudo isso é decorrente principalmente do que a gente ingere durante a TPM. O nosso corpo, já falei muito sobre isso, a nossa menstruação é desintoxicação, a gente está desintoxicando. Se a gente se entope de toxinas antes da menstruação, então a desintoxicação vai ser muito mais difícil. Então por isso a gente precisa cuidar tanto do que a gente ingere na TPM. Isso é muito importante, ganho muscular, com uma alimentação viva, vegana, através das plantas. A gente precisa ingerir, se a gente quer emagrecer, a gente precisa ingerir menos calorias do que a gente gasta, certo? O que é a caloria? É o valor calórico que cada alimento tem, né? Então, por exemplo, uma barra de chocolate tem muitas calorias. Uma porção de pasta de amendoim tem muitas calorias. Um pão, um hambúrguer, carne, geralmente tem muitas calorias. E aí, todos esses alimentos têm muitas calorias. Só que, pelo contrário, as frutas, as verduras, os vegetais, principalmente crus, eles têm pouquíssima caloria. Por isso, a gente precisa ingerir uma quantidade muito maior. Só que assim, se a gente quer emagrecer, a gente ingere menos calorias do que a gente gasta. Se a gente quer ganhar massa muscular, a gente, claro, precisa primeiro fazer exercício, mas também a gente precisa ingerir uma quantidade de caloria muito maior do que a gente gasta, né? Porque essa quantidade de caloria e calorias boas, tá? Principalmente calorias boas, que vem das frutas, das verduras, dos vegetais, gorduras boas. Então, essa quantidade de caloria que a gente vai ingerir é o que vai se transformar em músculo no nosso corpo. E aí, o legal é, ao invés de a gente comer 3, 4 bananas no café da manhã, por exemplo, ou no lanche da tarde, é legal a gente comer 10, 12. Então, assim, a gente precisa acostumar, quando a gente faz uma alimentação vegana, principalmente frugívora, à base de plantas, à base de frutas cruas, a gente precisa acostumar o nosso corpo a comer grandes quantidades para o nosso organismo ter uma quantidade de calorias maior, pra gente ter energia pro nosso dia e pra gente ganhar massa muscular. Então, basicamente é isso, mana. O café, eu vou falar bastante sobre ele na live de hoje, porque o café, ele impede a absorção de vários nutrientes do nosso corpo, principalmente o ferro, cálcio, entre outros. E também ele inibe um hormônio que se chama adenosina. Esse hormônio, adenosina, é o hormônio que controla o estresse do nosso corpo. Então é por isso que a gente precisa evitar, tá? Eu não tô falando pra gente parar de tomar café, mas evitar o café. Então a cafeína, ela atrapalha em várias funções do nosso corpo, além do café ser muito inflamatório. Como que a gente pode fazer? Eu sei que pra muitas pessoas que estão acostumadas a tomar café todos os dias, é bem difícil parar de tomar café. Porque a cafeína, ela é uma das coisas mais viciantes do nosso corpo. O nosso corpo, ele tende a pedir. Se a gente dá todo dia pra ele tende a pedir todo dia. Então, definitivamente, não é fácil de tirar o café pra quem tá acostumado. E tem que ser guerreira, é um desafio. Mas é um desafio muito positivo e vale muito a pena pra transformar a nossa saúde completamente. E como é que a gente pode fazer isso, mana? Como é que a gente pode fazer isso? Olha, a primeira coisa que é legal antes da gente tirar o café de vez, é substituir. Então, tudo na alimentação, antes da gente excluir, a gente precisa primeiro incluir. Então, antes de excluir o café, a gente precisa incluir uma rotina de substituição. O que é uma rotina de substituição? Por exemplo, o chá. Eu de manhã, antigamente eu tinha o costume de acordar de manhã e já preparar um café. Hoje em dia, eu acordo de manhã, eu preparo um chá. Eu criei essa rotina pra mim.
Então, eu fui aos pouquinhos incluindo o chá no meu café da manhã e aos pouquinhos, conforme eu conseguia incluir mais os chás, eu conseguia ir retirando o café. E aí, o que que acontece? Claro que para muitas pessoas simplesmente incluir o chá e retirar o café não é o suficiente, mas é uma ótima substituição, porque eu percebi que o meu corpo, e me corrija se eu tô errada, ou fala pra mim se você se identifica. No frio, a gente tem necessidade de tomar coisas quentes. Gente, aqui tá super frio hoje, fez 7 graus, e eu acordei com uma vontade de tomar coisa quente. O corpo, ele pensa café, porque isso é cultural, porque tá na nossa memória afetiva, porque a gente tomava café com os nossos pais quando a gente era criança, porque o café tá sempre nos momentos bons da família, né? Então a gente tem uma memória afetiva de que o café é confortável, de que o café, ele é agradável pra gente, ele faz bem. E aí, então, a primeira coisa é a gente substituir essa memória afetiva na nossa cabeça, né? Então, aos pouquinhos vai incluindo chás. Aos pouquinhos. E tá tudo bem se você não conseguir retirar o café de cara de uma vez, porque é um processo. Agora, se você quiser fazer algo que seja muito, muito, muito saboroso, por exemplo, para substituir essa memória afetiva do café, principalmente, o que eu mais indico definitivamente são os leites vegetais quentinhos. Por quê? Porque, assim, às vezes, se você tá acostumado a tomar um café, só o gosto do chá não é tão agradável, só o quentinho do chá não vai ser o suficiente para transformar, para conseguir retirar esse hábito do dia a dia. A minha sugestão é fazer leites vegetais. Aqui no meu Instagram tem várias receitas de leites vegetais, já postei várias vezes. O meu favorito definitivamente é o leite de coco e o leite de semente de abóbora. São leites que ajudam a controlar a ansiedade, ajudam a controlar o hormônio de estresse que a gente tem, ajudam a gente sentir bem-estar. E como que a gente pode preparar ele de uma maneira mais gostosa ainda? Então mistura com um pouquinho de açúcar mascavo, um pouquinho de açúcar de coco, algo que seja levemente adocicado, pode ser uma tâmara, por exemplo. E você pode bater com um pouco de cacau em pó. Cacau em pó. É claro que o cacau em pó também tem cafeína, mas, gente, é 1 milhão de vezes melhor do que tomar café todos os dias. E é um hábito que você vai adquirindo, né? Então, essas duas coisas eu sugiro. Antes de querer tirar o café completamente da alimentação, é primeiro incluir chás todos os dias, todo dia acorda e prepara um chá. Isso definitivamente vai transformar sua relação com o café. Quando você perceber que você já fez essa rotina, então aí você tá definitivamente preparada para retirar o café diário. E eu não falo pra gente parar de tomar o café definitivamente, tá? Eu não acho que nada que é rígido flui. Ontem eu falei muito sobre isso na live. Então, eu tomo café de vez em quando. Eu tomo café uma vez por semana, às vezes uma vez a cada 2 semanas. Tá tudo bem tomar um café de vez em quando. É gostoso, é confortável. Só que todos os dias não é o ideal pro nosso corpo, definitivamente. Passo mal quando não tomo. Isso é uma coisa bem comum do efeito do café, que é a abstinência, né? A abstinência do café. O que acontece? Nosso corpo, ele tá acostumado a receber café todos os dias, uma dose de cafeína que tem uma grande influência no nosso corpo. E aí você fica um dia sem dar café pro seu corpo e você sente dor de cabeça. Isso é muito natural, é muito poderoso e, infelizmente, não tem muito o que fazer, tá? Fora tomar os chás, que são calmantes e ajudam nessa dor de cabeça, nessa sensação ruim, o legal é esperar passar essa fase. Eu tenho certeza que essa fase não vai durar mais de 3, 4 dias. No máximo 4 dias. Depois dessa fase de 4 dias com dor de cabeça por conta do café, você vai se sentir muito, muito melhor, mano. Chá verde é ótimo para essa função da troca do café. O chá verde, o chá branco, são chás oxidantes. Dá para misturar o chá verde com outros chás para não consumir uma grandíssima quantidade, mas ele é ótimo. O matcha também, matcha que são os brotos de chá verde que você compra em loja de produtos naturais, compra pela internet também. Misturar com água, misturar com leite quentinho, leite vegetal quentinho, ajuda muito a substituir o café. Hoje eu fiz um chá de cavalinha. Adoro chá de cavalinha, adoro chás que são diuréticos pro intestino não, pros rins. Então, cavalinha, que mais? Cabelo de milho, tá me fugindo os nomes, dente de leão, urtiga, quebra-pedras, são chás excelentes pra gente ter na nossa prateleira e preparar todos os dias, pelo menos por 15 dias seguidos. Esses chás são poderosos.
Isso é muito comum. Eu também, nossa, gente, quando eu fiz a minha mudança para uma alimentação mais crua, eu tinha muitos gases no início. Era uma coisa de louco, assim. O que acontece? Isso acontece porque a gente tem uma população lá no nosso intestino que são de bactérias. Se a gente come, por exemplo, todos os dias cozido, a nossa população de bactérias que está lá no intestino vão ser próprias para digerir alimentos cozidos. Se a gente come carne, por exemplo, a população de bactérias que estão no nosso intestino são para digerir a carne. E assim por diante. Todo o processo de transição, de mudança alimentar, ele vem acompanhado com alguns desconfortos intestinais, como os gases, por exemplo. E isso é natural porque as bactérias que estão lá no nosso intestino, elas não estão adaptadas para digerir o novo alimento. Como que a gente pode fazer para elas se adaptarem? É um período de tempo. Eu gosto muito de sugerir a gente primeiro tentar não misturar muitos alimentos numa só refeição, né? No lugar de fazer uma salada com repolho, cenoura, tomate, abobrinha e mais um molho de castanha de caju, seria legal a gente fazer só uma salada de repolho com abobrinha, por exemplo, né? Quanto menos alimentos a gente coloca dentro de uma só refeição, mais fácil vai ser a digestão e provavelmente menos gases a gente vai ter. Os gases, eles são decorrentes a isso que eu falei sobre as bactérias, né? As bactérias não conseguirem digerir assim tão bem os alimentos, porque ainda não são próprias para isso, né? Com o tempo elas vão mudando, elas vão se transformando e vão virar bactérias próprias para digerir o alimento cru, mas também por uma combinação errada de alimentos. E aí eles se unem lá no nosso estômago e lá no nosso intestino e começam a formar gases. E aí, tipo, por exemplo, se você come muitas frutas doces misturadas com muitas frutas cítricas, isso não é nem um pouco legal para o nosso organismo. Então é legal que pelo menos no início, não tô falando que precisa ser assim a vida inteira, eu não me preocupo tanto com a mistura de alimentos hoje em dia. Mas pelo menos no início é legal a gente consumir menos quantidade, mais simplicidade nas nossas refeições. Porque na minha casa todo mundo come diferente, né? Eu moro com meu marido, com os meus filhos, e ninguém na minha casa quer ter uma alimentação saudável. Os filhos já estão crescidinhos, o marido já decidiu que não quer mudar a alimentação. O que eu faço? E essa é uma dúvida bem recorrente também, principalmente quando a mulher é quem prepara a comida para todo mundo. E aí, nesse caso, que eu tenho para falar, é um assunto muito complexo, dava para fazer uma live inteira sobre isso. Mas o que eu tenho entendido com o passar dos anos é que a gente não consegue mudar a alimentação de ninguém, a vida de ninguém, o ponto de vista de ninguém. Então, não dá pra ser chata e querer que os nossos filhos e o nosso marido e as pessoas que moram com você, comigo, queiram ter uma alimentação saudável. Não dá, definitivamente não dá. Sabe o que acontece? Quando a gente começa a transformar a nossa vida, algumas coisas ao nosso redor acontecem. Mas a gente não pode ficar esperando que as pessoas ao nosso redor mudem para que a gente comece a mudar. A iniciativa precisa sempre vir da gente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, respeitar completamente a opinião de todas as pessoas. Todas as pessoas têm o porquê comer daquela maneira, têm o porquê se alimentar, têm o porquê ter aqueles hábitos. Cada um tem o seu porquê, tem o seu motivo, e a gente precisa respeitar o motivo de cada um. A gente não pode querer revolucionar a nossa casa, a gente precisa revolucionar primeiro a nossa vida. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto se você sente que você precisa ter um pouco mais de apoio dentro da sua casa, peça apoio. Isso foi um dos grandes aprendizados que eu tive lá no início, que foi assim, vou contar uma história pra vocês. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu cheguei pros meus pais, a minha família super do churrasco, super carnívora, sempre gostaram muito de comer carne. E eu também sempre gostei muito de comer carne. Gostava muito, muito mesmo. Era uma das bases da minha alimentação. E aí, com 12 anos de idade, eu comecei a refletir sobre a questão dos animais. Eu falava, nossa,
Como é que eu posso amar tanto os cachorrinhos, os gatinhos, os bichinhos e continuar comendo os porquinhos, os boizinhos? Eu comecei a me questionar. E teve um dia que eu falei pro meu pai e pra minha mãe, eu cheguei e falei, gente, com 12 anos de idade, falei, gente, eu quero virar vegetariana. E aí o que aconteceu? Eles meio que de certa forma deram risada na minha cara e como era um domingo, eles falaram, eu vou levar você pra uma churrascaria. Eles me levaram, sabendo que eu não ia aguentar a tentação e eu definitivamente não aguentei. Isso aconteceu de verdade e eu não culpo nem um pouco eles. Hoje em dia eu tenho a consciência de que não é a culpa deles de ter dado risada na minha cara e não me apoiar de certa forma. A gente precisa aprender a pedir apoio das pessoas que a gente ama, das pessoas que a gente quer bem, das pessoas que estão ao nosso redor. E depois de muito tempo, quando eu definitivamente decidi virar vegetariana e parei de comer carne, eu falei pros meus pais, eu falei, olha, eu preciso do apoio de vocês. E não é um tipo de apoio que eu quero que vocês façam a comida, porque isso a gente não pode esperar de ninguém. A gente não pode ficar esperando que as pessoas façam uma comida mais saudável, ou vegetariana, ou vegana pra gente, né? Mas é um tipo de apoio moral, é um tipo de apoio de te ajudar a seguir em frente, sabe? Ao invés de dar risada e de te colocar pra baixo, te ajudar com palavras, com gestos, com atitudes. E eu pedi esse apoio e eu fui muito bem recebida. Assim, depois que eu pedi esse apoio dos meus pais, da minha família, foi muito mais leve. Eles entenderam completamente, assim. Então a gente pode também pedir o apoio da nossa família. E existe uma comunicação que se chama comunicação não violenta. Tem um livro incrível, eu recomendo muito. Mas existem maneiras também da gente conversar com as pessoas, sabe? Não é falando assim, eu quero seu apoio, sabe? Isso acontece muito. Por que você não me apoia? Por que você não me ajuda a mudar minha alimentação? Você sabe que isso é importante pra mim, mas você não faz nada pra me ajudar. Não é dessa maneira. A gente precisa falar com carinho, com cuidado, com amor, né? Falar por que isso é importante pra você. Por que isso é importante? Fala a sua necessidade. Fala o seu sentimento, o que você sente em relação a isso, né? O porquê você quer que essa pessoa te apoie. E eu tenho certeza que vai existir uma grande mudança aí na sua vida. E eu acho que isso é uma das coisas que as mulheres têm mais dúvida, mais questionamento. Eu tô longe da menopausa, mas eu acompanho muitas mulheres que já passaram por essa fase e estão nessa fase da menopausa. Então você vai no médico, você chega ou pro médico ou pro nutricionista e fala, eu estou na menopausa. Estou entrando na menopausa, estou percebendo que eu estou entrando na menopausa. O que ele vai fazer? Ele vai te dar uma lista enorme de suplementos hormonais para você fazer. Pelo que eu estudei, e gente, nada do que eu falo aqui é verdade absoluta, tá? É só o que eu estudei. Pelo que eu estudei, hormônio, químico, suplemento hormonal, de nenhum tipo, é interessante para o nosso corpo. É uma química poderosíssima, fortíssima, e de certa forma intoxica o nosso corpo. E, recentemente, eu descobri que existem existem diversas maneiras da gente conseguir controlar os nossos hormônios, continuar aumentando os nossos hormônios na menopausa, através de uma alimentação equilibrada. Olha que lindo e que simples que é isso. Muito mais simples do que a gente gastar dinheiro com suplemento, gastar dinheiro com consulta médica, nutricional e ainda colocar uma carga tóxica para dentro do nosso corpo. Então vamos lá. O que é a menopausa? A menopausa é um período que nossos hormônios caem. Vão lá pro chão, caem muito os nossos hormônios e acaba a nossa fase de fertilidade, o nosso período fértil da vida. E aí, por essa queda de hormônios acontecer, muitas outras coisas influenciam, porque os hormônios eles estão associados à absorção de nutrientes, à produção de proteínas no nosso corpo, né? Os hormônios estão associados à nossa sensação de bem-estar, né? Lembrando que existe um hormônio chamado serotonina, que é o principal responsável pela sensação de felicidade e bem-estar. Os hormônios controlam o nosso estresse, os hormônios controlam o nosso sono, eles controlam, enfim, a nossa vida, nosso dia a dia, nosso pensamento. Tudo que flui na nossa mente é controlado pelos nossos hormônios, nossos desejos não só sexuais, mas desejo de comer, desejo de viver, desejo de tomar um sol, né? Então tudo isso
todas essas transformações e essas mudanças acontecem no período da menopausa. E aí, por conta dessa queda de estrogênio, principalmente, a gente tem uma queda de absorção do cálcio. Então, muitas pessoas, muitas mulheres que estão nessa fase da menopausa, elas sentem necessidade não. Geralmente é prescrito um cálcio encapsulado, né, o cálcio sintético. Então, o cálcio, ele também tá ligado ao equilíbrio hormonal. Então, o que eu tenho pra falar pra vocês? Como que a gente pode cuidar da nossa alimentação e cuidar dessa queda de hormônios, cuidar da nossa sensação de bem-estar, do nosso sono e de tudo isso aí somente com alimentação. A gente precisa começar a ingerir uma grande quantidade de alimentos crus e vivos, vegetais. Porque esses alimentos, eles têm isoflavona e lignina, que são hormônios vegetais. Olha que lindo! É como se a gente estivesse repondo os nossos hormônios, só que de forma 100% natural. Quando a gente come chuchu, beterraba, folhas verdes, frutas, verduras, tudo isso da forma mais natural possível. Então a gente está comendo hormônios vegetais naturais. Isso faz com que os nossos hormônios internos se equilibrem. Outra coisa, a gente precisa de muita vitamina C nessa fase. Porque a vitamina C, ela ajuda na absorção do ferro e do cálcio, que são nutrientes minerais que são muito comprometidos durante... a absorção desses minerais é muito comprometida durante a fase da menopausa por conta da queda do estrogênio. Então, a gente precisa ingerir mais vitamina C para poder absorver melhor o cálcio e o ferro. Da onde que a gente tira a vitamina C? Gente, de todas as frutas da natureza. Não é só laranja e limão. É laranja, é limão, a physalis, se você não conhece, a physalis é uma punk, ela contém 16 vezes mais vitamina C. Uma physalis, que é desse tamanhico, contém 16 vezes mais vitamina C do que uma laranja. O pêssego, o kiwi, o morango, a cereja, a uva, né? Muitas frutas têm vitamina C e elas são essenciais. A vitamina C é essencial pra gente equilibrar tudo isso no nosso corpo. E aumentar também a produção de proteínas, né? O colágeno. Nossa, Bel, mas cai muito a produção de colágeno depois dos 50, 60 anos por conta da falta de vitamina C. Então a gente dobra o consumo de frutas, de sucos, né? O suco verde ajuda muito nesse processo. E aí é legal a gente evitar alguns alimentos, como o café e o álcool. Porque tanto o café quanto o álcool, eles fazem com que dê uma grande alteração no hormônio adenosina. E esse hormônio adenosina é o hormônio que controla o nosso estresse. As mulheres na menopausa, elas estão sob situação de estresse o tempo todo. Então a gente precisa controlar. Então o café e o álcool é ideal evitar o máximo. Principalmente, na nossa vida inteira, né? Mas principalmente nessa fase. Alguns alimentos legais pra gente ter nessa fase. Semente de abóbora, que é riquíssima em ferro, super riquíssima em ferro. Semente de linhaça, incluir na alimentação. Chia, que também é riquíssima em ferro. Gergelim, que é riquíssimo em cálcio, riquíssimo em cálcio. E aí vem os chás, né? O chá de folha de amora, o chá de cavalinha, o chá de quebra-pedras, né? Ajudam muito nesse processo. E é isso, manas. Folhas verdes na nossa vida inteira, principalmente na menopausa. Suco verde ajuda muito. E bora aí cuidar da nossa fase hormonal, de todas as nossas fases hormonais como mulher. Tanto a menarca, quando a gente inicia a nossa vida fértil, quanto durante todos os meses cuidar do nosso período pré-menstrual, cuidar do nosso período menstrual, cuidar do nosso período fértil, que a gente tem todos os meses. E depois da nossa menopausa.